Em sua primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro para realizar a redenção pelo homem. Podemos ver, vamos dar uma olhada em Isaías 53? Senhor Jesus, você sabe, Jesus na sua vinda, Ele não veio como os judeus, os líderes judeus esperavam que viesse. Eles esperavam Deus mandar o seu filho, mandar Messias, uma forma pomposa, não é isso? Uma forma que os religiosos esperam, chegada de um grande líder. Não, Deus mandou Jesus na sua primeira vinda, irmão, veio de uma forma muito humilde. Veio de uma maneira, irmãos, uma maneira que o homem não espera. Leia aqui comigo, 53, desde o versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Irmão, Jesus veio aqui na terra, a sua aparência era de uma raiz numa terra seca. Não tinha aparência. Aquele retrato de Jesus, de um moço bonito, loiro, olhos azuis, irmãos, não foi assim que Deus mandou seu filho aqui. Ele não tinha aparência e nem formosura. Se as mulheres esperavam que Jesus viesse dessa forma, irmão, infelizmente não veio. Ele veio sem aparência, sem beleza, sem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nenhuma. Você olha para o lado aqui, ó, o mais feio entre nós tem alguma beleza, não tem? Mas aqui diz, nenhuma beleza havia. Por isso, irmãos, a aparência dele já era um teste, não é? A aparência dele já era um teste para o João Batista. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Ninguém deu importância para ele, ninguém deu valor para ele. Certamente, irmãos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você sabia que até a sua aparência é por causa dos nossos pecados? Ele foi amaldiçoado por causa dos seus pecados, até na aparência. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com certeza está vendo aqui, ele está olhando para essa noite aqui, ó. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Irmãos, é muito significativo quando João Batista o apresentou. A primeira apresentação era: eis o Cordeiro de Deus. Que apresentação mais significativa! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos continuar então em João capítulo 1, versículo 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Eu não sei, né? Embora João Batista, de certa forma, tenha um parentesco com Jesus, mas aqui ele disse que não o conhecia. Eu não sei como isso era possível, mas eu acredito aqui nesse versículo. Talvez, né? Talvez no máximo tivesse visto quando criança, mas nunca mais viu. Então ele não sabia quem era Jesus, não tinha visto a sua aparência, tá? Aí, ó Senhor Jesus, é possível então, mas a aparência, irmãos, que Deus escolheu dar a Jesus, irmãos, era a pior aparência, era sem nenhuma beleza. Irmãos, eu acredito que isso foi um teste para João Batista. Tal aparência já era por si um grande teste para qualquer homem. Isso deve ter influenciado João Batista depois que o conheceu. João Batista explicava aos judeus a razão dele batizar com água para o arrependimento, era para que Jesus fosse manifestado a Israel. Então, irmãos, João Batista fez uma coisa fora da caixa. João Batista, desde o ventre materno, era alguém diferenciado, era alguém cheio do Espírito, era alguém, irmãos, que deveria, como sacerdote, ele deveria desfrutar de todas as regalias de um sacerdote dentro do templo, mas ele não viveu nessas regalias e privilégios de um sacerdote da religião judaica. Ele tinha comida de graça, como sacerdote, ele tinha vestimenta de graça,
Ele tinha, desculpe-me falar, o seu sustento garantido por toda a vida como sacerdote. Mas ele, cheio do Espírito, ele tinha que fazer o quê? Tinha que fazer alguma coisa que chamasse a atenção de todo mundo. Vocês perceberam o porquê de tudo isso? Em vez de ficar no templo, ele foi para o deserto. E ele foi para o deserto não vestido de veste sacerdotal, ele vestia de pelos de camelo. Quem olhava para ele parecia um camelo. Ele não comia comida fina de sacerdotes. Ele comia gafanhotos. Ele comia mel silvestre. Irmãos, esse era João Batista, cheio do Espírito. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí ele falava para os fariseus: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era muito ousado, cheio do Espírito, fora da caixa. Porque ele tinha que fazer tudo isso para chamar a atenção, irmãos, para pregar o arrependimento, para preparar o coração do povo para receber a Jesus. E ele foi usado, bem usado, para isso. Aí veio o batismo de Jesus, versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba a pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Agora a situação não é como você imagina, não. Jesus ainda não tinha discípulos. Jesus estava sozinho, no meio daquela multidão toda, fazendo fila para serem batizados por João Batista. Vocês estão me entendendo como era a coisa? Não é que de repente, isso aqui é Jesus, então ele ia batizar. Não, estava no meio da multidão. Era apenas um da fila. João então batizava. Então Deus havia avisado a João Batista: João, como você vai saber quem é Jesus? Aquele que quando você batizar, você vai ver pousar sobre ele o Espírito, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? É assim. Ele estava batizando, de repente surge um. Esse ainda era feio, não tinha beleza, não tinha porte de alguém importante que Deus mandou para a terra. E como identificar que ele era Jesus? Ele era o Cristo. Como identificar? Ele tinha que ver o Espírito descer sobre ele como uma pomba. E ele falou: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui não diz que desceu como pomba, mas em outras porções é dito que o Espírito Santo desceu como pomba. Irmãos, o Espírito Santo é invisível, mas naquele momento João Batista viu o Espírito Santo, que é invisível, descer em forma de uma pomba. E ele, com isso, ele deu testemunho que aquele que ele batizou era Jesus, aquele que batizaria com o Espírito Santo. Irmãos, esse Espírito Santo descendo sobre Jesus, né, é, na verdade,
uma ungir de Deus. Jesus estava sendo ungido por Deus para iniciar, para mostrar que ele é o ungido de Deus, o Cristo, tá?